E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise técnica trazida pela Ford College. Peguem as canetas, ajustem as pranchetas, porque hoje a gente vai desenrolar a planta baixa de um conceito fascinante. O tema central do nosso guia de hoje é bem direto. O que é Solana Cloud? Quem está acompanhando a trilha de ferramentas de desenvolvimento Solana já sabe que a gente vem construindo umas fundações incríveis, né? Então hoje a gente vai olhar para a nossa arquitetura com aquela lente de engenharia. Leve, mas super precisa. Bora lá? No nosso último encontro, lá na lição Capstone, a gente fez um trabalho fenomenal. A gente montou, validou e preparou todo aquele ambiente Solana aprimorado por IA, rodando liso no ambiente local. Os testes estão passando, os artefatos estão perfeitos, tudo lindo. Mas aí bate aquela dúvida. A DEP funciona localmente? E agora? Como é que a gente pega toda essa lógica complexa e solta na selva de um ambiente de produção de um jeito seguro e que consiga escalar? Exatamente esse quebra-cabeça que a gente vai resolver. Para manter todo mundo na mesma página, nosso índice esquemático está dividido assim. 1. A ponte para a nuvem. 2. O que é Solana Cloud. 3. Dissecando a configuração. 4. O fluxo de trabalho. 5. O seu primeiro descritor. E fechando com chave de ouro, 6. Princípios para levar. É uma transição que parece super complexa à primeira vista, mas a gente vai quebrar isso em passos lógicos de engenharia, bem tranquilos de acompanhar. Tópico 1. A ponte para a nuvem. Vamos entender como essa estrutura que conecta o desenvolvimento isolado à produção contínua se ergue. Olhando aqui para a nossa prancheta bege, a gente tem essa definição exata com traços bem precisos. O Solana Cloud é basicamente um runtime gerenciado e uma superfície de implantação. Traduzindo do engenheirês, ele entrega todo aquele andaime estruturado que a gente precisa para não ter que ficar colando com fita adesiva um sidecar off-chain num foguete on-chain. Fica uma bagunça, né? O Solana Cloud dá aos programas um lugar totalmente seguro e previsível para rodar lógicas adicionais, sem forçar a reconstrução de tudo do zero a cada novo ambiente de hospedagem. Tópico 2. O que é Solana Cloud? Vamos colocar a lupa nesse diagrama e mergulhar fundo nas capacidades dessa superfície gerenciada. Olha só como esse mapa de capacidades desenhado aqui em laranja ilustra bem a ideia. Pense nessas 4 engrenagens principais. Primeiro, a gente tem os Runtime Hooks, que executam workers agendados, perfeitos para liquidação em lotes ou manutenção periódico. Depois, os Program Bindings. Eles declaram exatamente quais programas e contas o runtime precisa observar, o que é essencial para criar fluxos reativos baseados no que está rolando na blockchain. A terceira engrenagem são as Managed Keys, que lidam com aquela parte supercrítica de assinar transações usando delegação segura para automação. E por fim, os Observability Streams, para a gente correlacionar logs e eventos. Isso é literalmente um salva-vidas na hora do debug. Lembra dos esquemas e binários do nosso Capstone? Eles se encaixam perfeitamente nessas exatas capacidades da nuvem. Tópico 3. Dissecando a configuração. Bora abrir o capô e ver o código que faz essa mágica acontecer camada por camada. Dá uma olhada nessa estrutura impecável. O arquivo Solana Cloud Config TS é o coração da coisa, o nosso contrato do runtime. E veja bem, isso não é só um metadado largado por aí, tá? É um contrato declarativo, super compacto escrito em TypeScript. É ele que amarra com precisão milimétrica os programas que vivem on-chain com os workers que ficam ali operando off-chain. Cada linha dessa configuração funciona como um pilar estrutural. Os campos name e region, por exemplo, dizem quem é o runtime e onde ele está, fisicamente ou logicamente. Aí vem o image, que aponta direto para o container isolado onde a lógica vai rodar. O Array Programs é absolutamente vital porque ele define os limites de confiança, tipo quem faz o quê e quais contas a gente tem que ficar de olho. Os hooks formam o nosso contrato temporal, ditando, por exemplo, que uma ação deve rolar a cada 500 slots da rede. E claro, o env, que puxa as variáveis de ambiente, e a nossa rota RPC. Essa estrutura inteira é o que garante consistência total de execução e permissão lá na nuvem. E isso nos leva ao tópico 4, o fluxo de trabalho. A gente já conhece as peças, então vamos traçar o caminho para transformar um artefato isolado num runtime bombando na nuvem. O grande segredo aqui é seguir este processo com rigor metodológico. Passo 1. Empacotar os binários e configurações. Não dá para esquecer nada. Passo 2. Declarar o runtime usando aquele contrato que a gente acabou de destrinchar. Passo 3. Atribuir permissões, ou seja, decidir de forma muito clara quem assina o quê. Passo 4. Agendar os gatilhos e a nossa observabilidade. E o passo 5 é operar de fato, implantando atualizações e monitorando tudo de perto. Ter essa rotina metódica evita um dos maiores pesadelos na engenharia Web3, rodar scripts soltos e não gerenciados direto em produção, só cruzando os dedos para nada quebrar. Tópico 5. O seu primeiro descritor. Agora é hora de colocar a mão na massa na nossa prancheta imaginária e ver como construir isso na prática.
Aqui vai um exercício mental para a gente pensar. Como é que a gente vincularia um Program ID específico a um hook de runtime, que tem a missão de observar o estado de uma conta e disparar uma ação exatamente a cada 100 slots? Pense em como estruturar a função de validação para garantir que esse descritor não tenha nenhuma falha crítica antes de subir. Para dar aquele empurrãozinho nesse rascunho de engenharia, aqui vão 3 dicas de ouro de validação. Dica 1. Sempre trate os Program IDs como chaves base 58. Verifique o comprimento deles rigorosamente, porque isso poupa muita dor de cabeça lá na frente. Dica 2. Use caminhos relativos para os handlers dentro da imagem do runtime, para garantir que o sistema de arquivos bata certinho. E a dica 3, que é fundamental, não retorne apenas um aviso genérico de erro. Construa a função para coletar esses erros numa lista perfeitamente legível por humanos. Vai por mim, quem for dar manutenção depois vai agradecer demais na hora do inevitável debug. Chegamos ao tópico 6. Princípios para levar. É a nossa inspeção final dessas fundações antes de fechar a planta de hoje. O que precisa ficar gravado na mente de todo mundo hoje são esses 3 princípios absolutos. Número 1. Bindings declarativos não são cosméticos, eles são contratos operacionais reais e auditáveis. 2. A separação de autoridades é inegociável. Chaves de administração devem ficar bem longe do runtime da nuvem. A gente só delega o estritamente necessário para as automações do dia a dia. E 3. Mapeie os artefatos com rigor para as capacidades da nuvem, ligando testes diretamente aos campos de configuração correspondentes. É esse modelo mental de precisão que traz segurança de verdade para escalar. E com isso a gente vai fechando nossa análise técnica. O crescimento robusto de programas Web3 não é obra do acaso, é engenharia intencional com runtimes gerenciados como o Solana Cloud. O nosso próximo passo nessa trilha vai ser desvendar os componentes e papéis em detalhes. Até lá, o blueprint está na mão de quem constrói. Lembrando sempre que este guia visual foi criado pela Forge College. Para continuar aprofundando esses conhecimentos e explorar o universo da Web3, é só acessar o website Forge College. Muito obrigado por rascunhar essas ideias arquitetônicas com a gente hoje. E eu deixo uma reflexão provocativa. Se o contrato on-chain é projetado para ser imutável e atingir a máxima segurança, por que a infraestrutura off-chain conectada a ele deveria ser tratada com menos rigor? Pensem nisso. Um grande abraço e até a próxima análise.